A mão dele tremia segurando o telefone. Do outro lado da linha, silêncio. Ela já não atendia há 3 dias, e quando finalmente apareceu na porta do consultório, não foi para falar. Foi para devolver a aliança. Esta é uma história sobre ausência emocional e como ela destrói relacionamentos. Durante anos, Rafael construiu uma reputação impecável. Cirurgião cardíaco respeitado, mãos firmes, decisões precisas, salvava vidas todos os dias. Mas esqueceu que salvar quem está ao lado também exige presença. Helena sempre esperou. Esperou nas janelas, nas mesas postas, nos aniversários vazios. Esperou, acreditando que um dia ele olharia para ela do mesmo jeito que olhava para os pacientes, com atenção verdadeira. Mas chegou o momento em que esperar deixou de fazer sentido. Segundo pesquisas sobre relacionamentos, 67% dos divórcios citam ausência emocional como causa principal, mais que traição ou dinheiro. Esta é a história de um homem que dominou a ciência do coração humano, mas nunca aprendeu a cuidar do único que realmente era dele. Agora me conta, de que cidade e estado você está ouvindo essa história? E se quiser continuar acompanhando outras histórias narradas aqui no canal, se inscreva. Rafael acordava todos os dias às 5 da manhã. O despertador tocava baixo, mas ele já estava de olhos abertos antes do som começar. Pegava o celular, checava as mensagens do hospital, vestia o jaleco mental antes mesmo de sair da cama. Helena virava para o outro lado. Fingia dormir. Sabia que se abrisse os olhos, veria apenas as costas dele já levantando. Os passos apressados no corredor, a porta do banheiro fechando sem despedida. Ele não era grosso. Nunca foi. Apenas distante. No café da manhã, ela colocava 2 xícaras na mesa. Torradas, geleia, suco. Sempre a mesma rotina silenciosa. Rafael entrava já de terno, gravata ajustada, olhava o relógio, pegava a xícara de pé mesmo. Cirurgia hoje? 3. Volta tarde? Provavelmente. E saía. Sem beijo. Sem olhar nos olhos dela. Sem perceber que Helena ficava ali parada, com a própria xícara esfriando nas mãos, sentindo o peso daquele vazio crescer mais um pouco. No hospital, Rafael era outro homem. Focado, presente, atencioso. Conversava com os pacientes, explicava procedimentos com calma. Segurava a mão de quem tinha medo. As enfermeiras comentavam como ele era dedicado. Os residentes admiravam a paciência dele. Doutor, o senhor é incrível. Meu pai está bem melhor depois da cirurgia. Rafael sorria, agradecia, sentia o peito aquecer com aquele reconhecimento. Salvava vidas. Fazia diferença. Era importante. Mas quando chegava em casa, já passava das 10 da noite. Helena esperava. Sempre esperava. Jantar na mesa coberto com papel filme. Luz da cozinha acesa. Ela sentada no sofá, fingindo assistir qualquer coisa na TV. Oi. Oi. Ele comia rápido, ainda checando o celular. Mensagens do plantão, resultados de exames, lembretes de reuniões. Como foi seu dia? Ela perguntava. Cansativo. Perdi um paciente no final da tarde. Helena não sabia o que dizer. Nunca sabia. Estendia a mão para tocar o braço dele, mas Rafael já se levantava, guardava o prato, subia para o quarto. Vou tomar banho. Preciso dormir cedo amanhã. E ela ficava ali, sozinha de novo. Os meses foram passando assim, sem brigas, sem gritos. Só aquele silêncio que ia corroendo tudo por dentro. Helena tentava preencher os dias. Voltou a pintar. Começou aulas de francês, saía com amigas. Fingia que estava tudo bem. Mas à noite, quando ele dormia ao lado dela sem nem perceber que ela chorava baixinho, Helena sentia algo se partir aos poucos. Teve um dia que ela arrumou a casa inteira. Fez o prato preferido dele. Colocou um vestido bonito, acendeu velas na mesa. Esperou. 8 da noite. 9, 10. O telefone vibrou. Emergência. Não consigo sair agora. Desculpa. Helena olhou para a mesa posta. As velas derretendo, o jantar esfriando, e algo dentro dela simplesmente desistiu. Apagou as velas, guardou a comida, tirou o vestido, deitou na cama e encarou o teto. Rafael chegou perto da meia-noite. Subiu direto para o quarto. Nem viu a mesa. Deitou ao lado dela, exausto. Foi difícil hoje, murmurou. Helena não respondeu, apenas fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Ele já dormia. Nos dias seguintes, ela começou a perceber os detalhes, como Rafael nunca perguntava sobre os quadros novos na parede,
Como ele não notava quando ela cortava o cabelo. Como passou semanas sem tocar nela, não por rejeição, mas por pura ausência. Helena lembrava de quando se conheceram. Rafael era residente. Passava horas estudando, mas sempre achava tempo para ligar, para aparecer de surpresa com flores murchas compradas na esquina, para deitar no sofá dela e falar sobre os sonhos que tinha. Um dia vou ser o melhor. Vou salvar tantas pessoas, Helena, vai valer a pena. Ela acreditou. Apoiou. Abriu mão dos próprios planos para acompanhar as mudanças de cidade, as jornadas intermináveis, os plantões que roubavam finais de semana. Depois a gente se ajeita, ele dizia. Mas o depois nunca chegava. E agora, 10 anos casados, Helena olhava para o marido e via um estranho. Competente, admirado, bem-sucedido. Mas estranho. Uma noite, ela decidiu tentar de novo. Rafael, a gente precisa conversar. Ele estava no notebook, respondendo e-mails. Sobre o quê? Sobre nós. Ele pausou. Olhou para ela. Realmente olhou. E Helena viu confusão naqueles olhos. Como se ela estivesse falando de algo completamente inesperado. Aconteceu alguma coisa? Acontece todo dia, Rafael, você não percebe? Ele fechou o notebook. Respirou fundo. Helena, eu sei que ando cansado, mas é uma fase. Logo melhora. Você fala isso há 5 anos. Silêncio. Rafael passou a mão no rosto. Parecia genuinamente perdido. Eu faço tudo o que posso, trabalho pra caramba, pago as contas, nunca te faltei com nada. Você me falta todos os dias. A frase caiu no ar como vidro quebrando. Rafael não sabia o que responder. Nunca aprendeu a lidar com esse tipo de dor. A dor que não aparece em exames, que não tem diagnóstico, que não se resolve com cirurgia. Eu te amo, Helena. Ela sorriu triste. Eu sei, mas amor sem presença é só uma palavra bonita. Ele tentou argumentar, falar sobre responsabilidades, sobre o peso da profissão, sobre os pacientes que dependiam dele. Mas Helena já não escutava, porque percebeu naquele momento que Rafael realmente não entendia. Ele salvava vidas, era o herói de dezenas de famílias, mas não conseguia ver que estava perdendo a própria. Helena parou de esperar. Não foi uma decisão consciente. Foi algo que aconteceu aos poucos, como quando a gente desiste de insistir numa porta trancada. Ela continuava fazendo tudo. Cozinhava, arrumava a casa, perguntava sobre o dia dele. Mas por dentro, algo tinha desligado. Rafael não percebeu a mudança. Ou talvez não quisesse perceber. Continuava chegando tarde, saindo cedo, vivendo entre cirurgias e plantões. O hospital era o lugar onde ele fazia sentido, onde cada ação tinha propósito claro, onde ele era indispensável. Em casa tudo parecia funcionar sozinho. Helena estava sempre ali, sorridente, organizada. Ele presumia que estava tudo bem. Teve uma tarde que ela passou horas escolhendo um presente para ele. Aniversário de casamento. Comprou uma gravata cara, embrulhou com capricho, deixou em cima da cama com um cartão. 10 anos ao seu lado. Te amo. Rafael chegou tarde naquela noite. Viu o pacote, abriu distraído, enquanto atendia uma ligação do hospital. Ah, obrigado, amor. Ficou bonita. Largou a gravata na cadeira. Nem leu o cartão. Helena estava na cozinha. Ouviu tudo. Sentiu o peito apertar. Mas não chorou. Já não tinha mais lágrimas para isso. Subiu para o quarto, pegou o cartão que ele não leu, guardou numa gaveta junto com outros que também nunca foram lidos. Naquela noite, ela dormiu virada para o outro lado. E pela primeira vez, não sentiu falta do toque dele. Os dias seguintes foram iguais. Rafael operava, Helena existia. Ele não notou quando ela parou de perguntar sobre o trabalho dele. Não percebeu quando ela começou a sair sozinha nos finais de semana. Não viu quando ela parou de arrumar o lado da cama dele com o mesmo carinho de antes. Pequenas coisas, invisíveis. Até que uma noite Helena não estava em casa quando ele chegou. Rafael estranhou, checou o celular, nenhuma mensagem. Ligou. Oi, onde você está? Jantando com as meninas. Ah, tudo bem. Tchau. Ele desligou, pegou algo na geladeira, sentou no sofá, ligou a TV, mas ficou ali com uma sensação estranha no peito, algo que não conseguia nomear. Helena voltou perto da meia-noite. Rafael já dormia. Ela entrou no quarto, olhou para ele deitado de costas, respiração pesada, e sentiu. Nada, nem raiva, nem tristeza. Só um vazio que já tinha virado rotina. Os meses foram passando. Rafael continuava imerso no trabalho.
Ganhou um prêmio por um procedimento inovador. Foi capa de revista médica. Deu entrevistas. Dr. Rafael, o senhor é um dos cirurgiões mais respeitados do país. Como equilibra a vida pessoal e profissional? Ele sorriu para a câmera. Tenho uma esposa incrível que me apoia em tudo. Sem ela, nada disso seria possível. Helena assistiu à entrevista sozinha na sala. E pela primeira vez, sentiu raiva. Raiva de ser mencionada como suporte, como plano de fundo, como a mulher que apoia enquanto ele brilha. Pegou o celular, abriu o grupo das amigas. Preciso conversar. Elas se encontraram num café. Helena contou tudo. A ausência, o silêncio, a solidão de estar casada com alguém que nunca está presente. Por que você não termina? Uma delas perguntou. Helena pensou, respirou fundo. Porque ainda tenho esperança que ele acorde. Mas a esperança estava acabando. Teve uma noite que Rafael chegou mais cedo. Surpresa. Helena estava na sala lendo. Oi, que bom você em casa cedo. Ele sentou do lado dela. Parecia cansado, mas tentando. Pensei que a gente podia conversar. Helena fechou o livro, esperou. Eu sei que ando ausente, mas estou tentando melhorar. Como? Ele hesitou. Vou tentar sair mais cedo. Talvez a gente possa jantar junto mais vezes. Helena olhou para ele. Viu sinceridade, mas também viu superficialidade. Rafael, não é sobre jantar junto, é sobre você estar presente quando está comigo. Eu estou presente agora. Está? Ele franziu a testa. Estou aqui, não estou? Fisicamente, sim. Mas sua cabeça está onde? Rafael não respondeu, porque ela estava certa. Mesmo ali, sentado ao lado dela, metade dele ainda estava no hospital, pensando no paciente da manhã, planejando a cirurgia de amanhã. Helena suspirou. Você não entende, Rafael. E acho que nunca vai entender. Levantou. Subiu para o quarto. Deixou ele ali, sozinho com a própria confusão. Rafael ficou sentado no sofá por horas, tentando entender o que tinha acontecido. Tentando encontrar o momento exato em que tudo começou a desmoronar. Mas não conseguia. Porque para ele nada tinha mudado. Continuava trabalhando, pagando contas, sendo fiel, sendo respeitoso. O que mais ela queria? A resposta estava bem na frente dele, mas ele era incapaz de enxergar. Helena queria ser vista, queria ser escolhida, queria que ele parasse, nem que fosse por 5 minutos, e realmente prestasse atenção nela. Mas Rafael não sabia fazer isso. Tinha passado a vida inteira treinando para ser preciso, rápido, eficiente. Salvava vidas em horas, tomava decisões em segundos, mas construir intimidade, nutrir presença, isso exigia algo que ele nunca aprendeu. Exigia tempo, paciência, vulnerabilidade. E Rafael não tinha nada disso para oferecer. Helena começou a fazer terapia. Não contou para Rafael. Apenas marcou as sessões nas tardes de quinta, quando ele sempre estava no hospital. A terapeuta era uma mulher de meia idade, olhar atento. Voz calma. Me fala sobre seu casamento. Helena respirou fundo e desabou. Falou sobre a solidão, sobre acordar todos os dias ao lado de alguém que parecia a 1000 quilômetros de distância, sobre as conversas vazias, sobre a sensação de estar gritando num quarto vazio. Ele não é ruim, ele só não está lá. A terapeuta anotou algo. E você já disse isso para ele? Já tentei, várias vezes. E ele reage como? Helena pensou. Fica confuso. Promete mudar, mas nunca muda de verdade. Por que você acha que ele não muda? A pergunta ecoou. Helena nunca tinha pensado nisso de verdade. Sempre culpou o trabalho, a profissão, a pressão. Mas agora, forçada a olhar mais fundo, percebeu outra coisa. Acho que ele não sabe como. A terapeuta assentiu. Algumas pessoas passam a vida inteira aprendendo a fazer coisas, mas nunca aprendem a estar. E isso não é maldade, é limitação. As palavras ficaram na cabeça de Helena. Rafael não era cruel. Não era egoísta. Era apenas limitado. Limitado emocionalmente. Incapaz de mergulhar nas próprias vulnerabilidades. Treinado para resolver, nunca para sentir. Essa percepção trouxe alívio, mas também trouxe uma clareza dolorosa. Se ele não sabia como estar presente e não estava disposto a aprender, o que restava para ela? Continuar esperando? Continuar se anulando? Ou escolher a própria vida? Nas sessões seguintes, Helena começou a falar sobre si mesma, sobre os sonhos que abandonou, sobre a carreira que pausou para acompanhar Rafael, sobre a pessoa que ela era antes de se tornar a esposa do doutor,
Quem é você sem ele? A terapeuta perguntou. Helena ficou em silêncio. Não sabia responder. Tinha passado tanto tempo sendo a sombra dele que esqueceu da própria luz. Mas aos poucos algo começou a despertar. Voltou a pintar. Não para preencher o tempo, mas porque gostava. Inscreveu-se num curso de História da Arte. Começou a sair mais. Conheceu pessoas novas. E pela primeira vez em anos, Helena sentiu que existia além do casamento. Rafael não notou. Ou melhor, notou superficialmente. Você anda saindo bastante, né? Sim, estou fazendo coisas que gosto. Que bom. E voltou para o celular. Helena olhou para ele. Sentiu uma pontada de frustração, mas também sentiu outra coisa. Desapego. Estava cansada de esperar que ele perguntasse. Cansada de precisar da validação dele para se sentir importante. Começou a viver sem esperar nada. E curiosamente isso deixou tudo mais fácil. Teve uma noite que Rafael chegou e a casa estava vazia. Helena tinha saído para uma exposição de arte. Ele ligou. Onde você está? Numa exposição. Sozinha? Não, com umas amigas. Pausa. Ah, tudo bem. Mas não estava tudo bem. Rafael sentiu algo estranho. Uma inquietação. Helena estava se distanciando. E pela primeira vez, ele percebeu. Mas não sabia o que fazer com essa percepção. Tentou compensar. Chegou em casa com flores um dia. Para você. Helena olhou as flores. Sorriu educada. Obrigada. Colocou num vaso. Mas não teve a reação que ele esperava. Não se emocionou. Não agradeceu efusivamente. Apenas aceitou, como quem aceita um gesto vazio. Rafael ficou desconcertado. Você não gostou? Gostei. São bonitas. Mas o tom dela era neutro. Distante. Ele tentou puxar conversa. Perguntar sobre o dia dela. Mas as respostas eram curtas. Helena não estava brava. Estava apenas desinteressada. E isso assustou Rafael mais do que qualquer briga. Nos dias seguintes ele tentou mais. Chegou cedo algumas vezes, propôs jantarem fora, assistirem um filme. Helena aceitou, mas Rafael percebia que ela estava ali fisicamente, mas não emocionalmente. A conexão tinha se rompido. E ele não sabia como consertar, porque nunca aprendeu a construir pontes. Só aprendeu a operar corações. Mas o coração dela já não respondia mais às tentativas rasas dele. Teve uma noite que eles estavam jantando num restaurante. Rafael tentava puxar assunto. Como anda o curso de arte? Bem, você está gostando? Estou. Silêncio. Rafael olhou para ela. Realmente olhou. E pela primeira vez, viu o que sempre esteve ali. Cansaço, desistência, aceitação da perda. Helena não estava mais lutando. Tinha aceitado que ele nunca seria o que ela precisava. E estava aprendendo a viver com isso. Ou melhor, sem isso. Rafael sentiu o peito apertar. Quis dizer algo. Quis prometer mudanças reais. Mas as palavras não vinham. Porque no fundo ele sabia. Sabia que não ia mudar de verdade. Sabia que o hospital sempre ia vir primeiro. Sabia que era assim que ele funcionava. E pela primeira vez, Rafael se viu pelo olhar dela. Um homem competente, admirado, bem-sucedido, mas ausente. Emocionalmente ausente. E essa verdade doeu mais do que qualquer bisturi. Helena parou de usar a aliança. Não foi um ato dramático. Apenas tirou numa manhã, olhou o anel por alguns segundos e guardou na gaveta. Rafael demorou 3 semanas para perceber. Cadê sua aliança? Tirei. Por quê? Helena olhou para ele. Porque não faz mais sentido. A frase caiu como um soco. Rafael ficou parado, processando. Tentou argumentar, dizer que aquilo era precipitado, que eles podiam conversar, mas Helena já tinha conversado, durante anos, e ele nunca realmente escutou. Você quer se separar? Ele perguntou, voz tensa. Não sei ainda. Só sei que não consigo mais fingir. Fingir o quê? Que está tudo bem, que eu aguento, que sou feliz. Rafael sentou na cama, passou as mãos no rosto. Eu não sabia que você estava tão infeliz. Helena quase riu, mas era riso triste. Eu sei. Você nunca soube. Porque nunca prestou atenção. Ele tentou se defender. Falar sobre o trabalho, sobre as responsabilidades. Mas Helena levantou a mão pedindo silêncio. Rafael, eu não aguento mais ouvir sobre o hospital, sobre os pacientes, sobre as cirurgias. Eu sei que é importante. Eu sei que você salva vidas. Mas e a nossa? Quando foi que você se importou em salvar o que a gente tinha?
Silêncio pesado. Rafael não tinha resposta. Helena pegou a bolsa. Vou passar uns dias na casa da minha irmã. Helena, não vai, a gente pode resolver isso. Pode? Como? Você vai largar tudo e mudar da noite pro dia? Ele hesitou. E nessa hesitação, ela viu a verdade. Não, ele não ia. É o que eu pensei, ela murmurou. E saiu. Rafael ficou ali sozinho no quarto que de repente parecia enorme demais. Pegou o celular. Pensou em ligar. Mandar mensagem. Mas o que diria? Desculpa por ser quem eu sou. Desculpa por não conseguir mudar. Guardou o celular. Sentou na cama. E pela primeira vez em anos chorou. Não por culpa, mas por impotência. Porque percebeu que amava Helena. De verdade. Mas não sabia como demonstrar isso de um jeito que importasse para ela. Não sabia estar presente. Não sabia desacelerar. Não sabia mergulhar na intimidade que ela precisava. Era um homem de ação, de resultados, de emergências. Mas amor não era emergência. Amor era cultivo diário, pequenos gestos, presença constante. E ele nunca aprendeu isso. Os dias seguintes foram estranhos. Rafael continuou trabalhando, mas algo tinha mudado. Chegava em casa e a ausência dela era ensurdecedora. Nenhum jantar esperando, nenhuma luz acesa, nenhum sinal de vida além dele mesmo. Tentou ligar algumas vezes. Helena atendia, educada, mas distante. Quando você volta? Não sei ainda. Helena, eu sinto sua falta. Eu também sentia, Rafael. Todos os dias, mesmo quando você estava do meu lado. A frase ecoou no peito dele. Marcou terapia. Achou que isso provaria mudança. Mas na primeira sessão, quando o terapeuta perguntou por que ele estava ali, Rafael não soube responder. Minha esposa está infeliz. E você? Eu não sei. O terapeuta anotou algo. Você sente falta dela ou do que ela representava? Rafael ficou desconcertado. Qual a diferença? Sentir falta de alguém é sobre a pessoa. Sentir falta do que ela fazia é sobre conforto. A pergunta perfurou. Rafael passou dias pensando. E foi brutalmente honesto consigo mesmo. Sentia falta da casa arrumada, da comida pronta, da sensação de que alguém cuidava dele. Mas sentia falta dela, da essência de Helena, dos sonhos dela, das coisas que a faziam rir. Ele nem sabia quais eram. Essa percepção foi devastadora. Rafael percebeu que tinha vivido com Helena por 10 anos, mas nunca realmente a conheceu. Conhecia a rotina dela, as tarefas que ela fazia, o papel que desempenhava. Mas Helena como pessoa, suas angústias, sonhos, medos, ele não fazia ideia. E essa ignorância voluntária era a raiz de tudo. Tentou corrigir. Ligou e perguntou sobre o curso de arte, sobre os quadros que ela pintava. Helena respondeu surpresa, mas também ressabiada. Por que você quer saber agora? Porque percebi que nunca perguntei antes. Pausa. E o que mudou, Rafael? Você saiu. Outra pausa, mais longa. Então você só se importa quando perde. Ele tentou negar, mas ela tinha razão. Só quando Helena não estava mais ali, disponível, paciente, esperando, que ele percebeu o valor dela. Mas era tarde demais? Rafael não sabia. Passou semanas naquele limbo, trabalhando, existindo, esperando, até que Helena voltou para casa. Não avisou. Apenas apareceu numa tarde com uma mala pequena. Rafael estava na sala. Levantou aliviado. Você voltou. Vim buscar mais coisas. O alívio se transformou em pânico. Mais coisas? Você vai embora de vez? Helena respirou fundo. Não sei ainda, mas preciso de espaço para pensar. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre mim, Rafael. Sobre quem eu sou. Sobre o que eu quero. Ele deu um passo para frente. E eu? A gente não conta? Helena olhou para ele. E naquele olhar tinha cansaço. Mas também tinha clareza. A gente só conta se for recíproco. E nunca foi. Isso não é justo. Não? Então me diz, Rafael. Me diz uma coisa que você sabe sobre mim. Uma coisa real. Não sobre o que eu faço, mas sobre quem eu sou. Silêncio. Rafael tentou pensar, mas a mente ficou em branco. Helena sorriu triste. É o que eu imaginei. Pegou a mala. Subiu para o quarto. Rafael ficou ali, destruído, porque ela tinha razão. Ele não a conhecia, e essa verdade era insuportável. Rafael começou a desmoronar. Ninguém notava no hospital. Continuava preciso, focado, impecável.
Mas por dentro, algo tinha rachado. Teve uma cirurgia que quase deu errado. Um momento de hesitação. Mão tremendo por fração de segundo. A equipe não percebeu. O paciente ficou bem, mas Rafael saiu da sala de cirurgia suando frio, trancou-se no banheiro, olhou no espelho, viu um homem cansado, velho antes do tempo, e pela primeira vez, algo clicou. Lembrou de um paciente de meses atrás. Senhor de 60 anos, infarto. Rafael tinha salvado ele, mas na consulta pós-operatória o homem chorava. Doutor, eu sobrevivi, mas minha esposa não me perdoa. Passei 30 anos trabalhando. Achei que estava construindo algo, mas quando acordei no hospital, ela não estava lá. Rafael tinha dado os parabéns pela recuperação física e seguido para o próximo paciente. Agora, olhando no espelho, ele era aquele homem. Tinha o coração funcionando perfeitamente. Mas estava completamente sozinho. A ficha caiu. Não devagar. De uma vez. Ele tinha destruído o próprio casamento com as mesmas mãos que salvavam vidas todos os dias. Saiu do banheiro. Foi direto para o gabinete do diretor médico. Preciso de uma licença. Licença? Rafael, você nunca tirou licença. Por isso mesmo, preciso. Por quanto tempo? Rafael respirou fundo. 3 meses. O diretor arregalou os olhos. 3 meses? Impossível. Você tem cirurgias agendadas, pacientes. Transfira. Eu confio na equipe. Rafael, o que está acontecendo? Ele olhou pela janela. Viu o estacionamento. Viu a vida lá fora. Estou perdendo algo mais importante que qualquer cirurgia. O diretor estudou o rosto dele. Viu algo que nunca tinha visto. Vulnerabilidade. Tudo bem, você tem 3 meses. Rafael assentiu. Saiu. Pegou o carro e, pela primeira vez em 15 anos, saiu do hospital antes das 5 da tarde sem ser emergência. Foi direto para casa. Helena estava na sala fechando mais uma caixa. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou assustada. Tirei licença, 3 meses. Helena franziu a testa. Por quê? Por você. Por nós. Ela balançou a cabeça cansada. Rafael, já conversamos sobre isso. Eu sei. Eu sei que você não acredita. Eu sei que eu prometi e não cumpri. Mas dessa vez é diferente. Por que seria diferente? Ele se aproximou. Não muito, respeitando o espaço dela. Porque eu finalmente entendi. Não aqui. Tocou a cabeça. Aqui. Tocou o peito. Helena cruzou os braços. Proteção. E o que você entendeu? Rafael respirou fundo. As palavras doíam saindo. Que eu passei 10 anos salvando pessoas que eu nem conheço e ignorei a única pessoa que realmente importa. Não porque você não fosse importante, mas porque eu não sabia como estar presente, tinha medo. Medo de quê? De parar, de sentir, de ser vulnerável. Helena ficou em silêncio. Ele continuou. No hospital, tudo faz sentido. Eu vejo um problema, opero, resolvo. Mas com você, não tem protocolo, não tem manual. Eu teria que apenas estar, sentir. E eu não sabia fazer isso. E agora sabe? Não. Mas quero aprender. Helena sentou, cansada. Rafael, eu ouvi isso antes. Eu sei. Mas nunca fiz nada de verdade. Dessa vez, larguei o hospital. Por 3 meses você tem minha presença total. Não é promessa, é fato. Ela olhou para ele, querendo acreditar, mas com medo. E depois dos 3 meses? Não sei, mas vamos descobrir juntos. Se você me der essa chance. Helena ficou muito tempo em silêncio. Eu não sei se consigo, Rafael, estou cansada. Eu sei, eu fiz isso com você, mas eu estou implorando. Me dá essa última chance. Ela respirou fundo. Terapia, de casal, toda semana. Sim, e você não pode desistir no meio. Se começar, vai até o fim. Vou. E eu preciso de ações, não palavras. Você vai ter. Helena olhou para ele. Realmente olhou. E viu algo diferente. Desespero real, mas também determinação. 3 meses, ela disse. Se em 3 meses eu não ver mudança verdadeira, eu vou embora de vez. Rafael assentiu. 3 meses. Nas primeiras semanas foi estranho. Rafael acordava e não sabia o que fazer. Estava acostumado a sair correndo. Agora, ficava. Tomava café com Helena. Em silêncio no início. Depois tentando conversar. Como você dormiu? Bem. Pausas longas. Desconfortáveis. Mas ele não desistia. Começou a reparar em coisas. A música que ela escutava de manhã.
A forma como prendia o cabelo quando pintava, o jeito que mordia o lábio quando concentrada, pequenos detalhes que sempre estiveram ali, mas que ele nunca tinha visto. Na primeira sessão de terapia, a psicóloga perguntou: Rafael, por que você está aqui? Porque quase perdi minha esposa. E Helena, por que você está aqui? Helena demorou para responder. Porque ainda tenho esperança. Pequena, mas tenho. A terapeuta assentiu. Esperança é um começo. Mas não basta. Rafael, você está disposto a se desconstruir? Como assim? Desconstruir quem você acha que precisa ser e descobrir quem você realmente é, sem o jaleco, sem os títulos. A pergunta perfurou. Não sei quem eu sou sem isso. Então esse é o trabalho. As sessões eram brutais. A terapeuta não tinha pena. Obrigava Rafael a falar sobre emoções, sobre medos, sobre a origem da necessidade de controle. Você foi ensinado que homem não falha, que médico não erra, que parar é fraqueza. Então você correu a vida inteira. Mas correr de quê? Rafael descobriu. Nas sessões, nas conversas com Helena, nos momentos de silêncio, corria de si mesmo, do medo de não ser suficiente, do pavor de decepcionar, da sensação de que se parasse, deixaria de ter valor. Meu pai era médico, ele contou numa sessão. Ele trabalhava tanto que eu mal via ele, mas era admirado, respeitado. Eu cresci achando que ser importante era isso, trabalhar até não sobrar nada. Helena segurou a mão dele. Primeira vez em meses. Você sempre foi suficiente, Rafael, mas você nunca acreditou nisso. Ele chorou naquela sessão, chorou de verdade. E Helena chorou junto. Não era reconciliação ainda, mas era conexão. Rafael começou a fazer coisas diferentes. Acordava cedo, mas não para trabalhar. Para fazer café para Helena, do jeito que ela gostava. Perguntava sobre os quadros dela, não por obrigação, mas porque realmente queria entender. Por que você escolheu essas cores? Helena olhava surpresa. Respondia. E ele escutava. Realmente escutava. Começaram a sair. Caminhar no parque. Ir ao cinema. Coisas simples que nunca tinham feito. No começo, Rafael checava o celular compulsivamente. Helena percebeu. Você está aqui, mas sua cabeça está lá. Ele guardou o celular. Desculpa, hábito. Eu sei, mas precisa quebrar. E ele quebrou, aos poucos, com esforço consciente. Teve um dia que estavam num café. Helena falava sobre o curso de arte. Rafael escutava. E pela primeira vez não pensou em mais nada, só nela. Helena percebeu. Parou no meio da frase. O que foi? Você está linda. Ela corou. Primeira vez em anos. Rafael, não, sério, você está radiante. E eu nunca tinha parado para ver. Helena sorriu, tímida. E naquele momento algo começou a se reconstruir. Não era perfeito. Tinha dias difíceis. Teve uma noite que Rafael recebeu ligação do hospital. Emergência. Paciente grave. Doutor, só o senhor pode fazer essa cirurgia. Rafael olhou para Helena, ela estava lendo. Tem outro cirurgião de plantão? Tem, mas... Então ele resolve. Eu estou de licença. E desligou. Helena olhou para ele surpresa. Você recusou? Recusei. Mas e o paciente? Tem gente capaz lá. Eu confio neles. Helena largou o livro. Isso deve estar sendo difícil para você. Está, mas você é mais importante. Ela se aproximou. Abraçou ele. Primeiro abraço real em meses. Rafael sentiu o corpo dela contra o dele e percebeu o quanto tinha sentido falta. Eu sinto muito, ele murmurou. Por tudo. Eu sei. Eu te amo. Eu também te amo. Sempre amei. Mas amor não bastava. E agora? Helena se afastou. Olhou nos olhos dele. Agora estamos tentando, de verdade. O terceiro mês chegou rápido. Rafael tinha mudado. Não completamente. Ainda tinha dias que a ansiedade batia. Vontade de voltar para o hospital, de ter controle de novo. Mas agora, ele reconhecia. E conversava com Helena sobre isso. Estou com vontade de voltar. Por quê? Porque lá eu sei o que fazer. Aqui, às vezes eu me sinto perdido. Helena segurou a mão dele. Você pode voltar, Rafael. Mas não do jeito que era. Como então? Com equilíbrio. Você não precisa escolher entre mim e o hospital. Precisa escolher nós dois. A diferença era sutil, mas essencial. Rafael não precisava abandonar a medicina. Precisava reorganizar as prioridades.
Na última sessão de terapia antes de voltar ao trabalho, a psicóloga perguntou: "Como vocês estão?" Helena olhou para Rafael. Ele olhou para ela. "Melhores", ela disse. "Bem melhores", ele completou. "Vão continuar a terapia?" "Sim", os dois responderam junto. A terapeuta sorriu. "Vocês fizeram um trabalho bonito, mas lembrem, reconstruir é diário, não para." Rafael voltou ao hospital, mas diferente. Reduziu a carga pela metade. Assumiu função administrativa que permitia horário fixo. Algumas pessoas estranharam. "Doutor, o senhor era o melhor cirurgião. Por que virar burocrata?" Rafael sorriu. "Porque descobri que tem coisas mais importantes que ser o melhor." Começou a sair do hospital às 5. Religiosamente. Chegava em casa. Helena estava lá. Oi. Jantavam juntos, conversavam, assistiam filmes ruins, riam, faziam coisas que casais normais fazem e que eles nunca tinham feito. Teve uma noite que Rafael preparou o jantar. Queimou metade. Helena riu tanto que chorou. "Você salva vidas, mas não sabe fazer um arroz. Eu avisei que era péssimo na cozinha. Vou ensinar você." E ensinou. E foi divertido. E foi íntimo de um jeito que cirurgias nunca foram. Meses se passaram. A relação se solidificou. Mas não era perfeita. Teve uma briga. Rafael voltou a ficar até tarde no hospital uma semana seguida. Helena confrontou. "Você está voltando aos velhos hábitos." Foi semana atípica, reuniões importantes. "Rafael," ele parou, respirou. "Você tem razão. Me desculpa. Vou reorganizar." E reorganizou de verdade. A diferença? Agora ele escutava, reconhecia, ajustava. Não era o marido perfeito, mas estava presente. E tentando todo dia. Helena também mudou. Ficou menos defensiva, menos cansada. Voltou a rir, a sonhar, a fazer planos que incluíam os dois. Teve um dia que ela mostrou um quadro novo. "O que você acha?" Rafael olhou. Realmente olhou. Não era só educação. "É lindo. Essas cores. Parece esperança." Helena sorriu. "É exatamente isso. Esperança." Ele abraçou ela por trás. Ficaram ali olhando o quadro. "Eu quase estraguei tudo", ele murmurou. "Quase, mas não estragou. Porque você me deu outra chance. Porque você aproveitou a chance." Rafael virou ela de frente. Olhou nos olhos. "Eu não vou ser perfeito. Vou falhar de vez em quando. Eu sei. Mas eu prometo tentar. Todo dia, escolher você, escolher nós." Helena tocou o rosto dele. "É tudo o que eu sempre quis." E se beijaram. Longo, verdadeiro. 1 ano depois do quase divórcio, estavam jantando fora. Aniversário de casamento. 11 anos. "Quem diria que a gente chegaria aqui?" Helena comentou. "Eu não acreditava." "Eu também não." Rafael pegou a mão dela. "Obrigado por não desistir. Obrigado por acordar." Eles brindaram. Vinho barato, restaurante simples, mas estava perfeito, porque estavam juntos, de verdade. Rafael não era mais o cirurgião workaholic. Continuava sendo médico, bom médico, mas agora era marido também, presente, atento. Imperfeito, mas tentando. E Helena não era mais a esposa invisível. Era parceira, artista, mulher completa, que escolheu ficar, não por dependência, mas por amor renovado. Teve uma noite que estavam deitados. Helena lendo. Rafael só olhando para ela. "Por que você está me encarando?" "Porque eu gosto de olhar para você." Ela corou. "Você está estranho ultimamente." "Estranho como?" "Carinhoso demais." Rafael riu. "Tenho 10 anos de carinho atrasado. Vou demorar para compensar." Helena largou o livro. Se aconchegou nele. "Não precisa compensar. Só precisa continuar presente." "Vou estar. Prometo." E dessa vez a promessa era real. Porque tinha sido testada, quebrada, reconstruída. E agora era sólida. Não perfeita. Relacionamentos nunca são. Mas real. Verdadeira. Presente. Rafael aprendeu que salvar um casamento exigia mais do que salvar uma vida. Exigia vulnerabilidade diária, presença constante, escolha ativa. E pela primeira vez ele escolhia certo. Escolhia Helena. Todos os dias. Não porque ela precisava, mas porque ele queria. E essa escolha fez toda a diferença. Anos depois, Rafael estava no hospital. Sala de espera. Um jovem médico sentou ao lado, visivelmente exausto. "Doutor Rafael, posso perguntar uma coisa?" "Claro. Como o senhor consegue equilibrar
Todo mundo diz que é impossível. Medicina e família. Rafael pensou. Lembrou de quem ele era, de quem quase foi. Não é impossível, mas exige escolha consciente todo dia e às vezes aceitar ser bom ao invés de perfeito. O senhor se arrepende de ter reduzido a carga? Rafael sorriu. Nunca. Salvei muitas vidas na carreira, mas a mais importante eu quase perdi. E hoje ela é minha prioridade. O jovem médico assentiu, pensativo. Rafael levantou, olhou o relógio. 5 da tarde. Guardou o jaleco, pegou a chave do carro e foi para casa, onde Helena esperava. Não com ansiedade, não com medo, mas com um sorriso, porque sabia que ele viria. E quando Rafael abriu a porta, ela estava na cozinha pintando. Oi, oi. Ele se aproximou, abraçou ela por trás. Como foi seu dia? Produtivo. E o seu? Bom, mas agora está melhor. Helena virou, beijou ele. Jantar tá quase pronto. Precisa de ajuda? Sempre. E ficaram ali, na cozinha, preparando o jantar juntos, conversando sobre coisas simples, importantes. Não era romance de filme. Não tinha música de fundo. Não tinha declarações grandiosas. Era só vida. Cotidiano. Presença. E era tudo o que precisavam. Rafael tinha sido o médico que salvava vidas, mas quase perdeu a única que realmente importava. Acordou a tempo e escolheu diferente. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. E no final, eles não tiveram o final perfeito dos contos de fadas. Tiveram algo melhor. Tiveram recomeço, imperfeito, verdadeiro, presente. E isso era mais do que suficiente. Se essa história tocou você, deixa um like. Às vezes a gente precisa quase perder para aprender a valorizar. E se você está vivendo essa ausência, seja de qual lado for, ainda dá tempo. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente. Todo dia. De verdade. Comenta aqui. Você já passou por algo parecido? Como foi? Ela contou para ele 3 vezes. 3 vezes ela disse que alguém a seguia, que havia recados no carro, que o número desconhecido ligava e desligava sem falar nada. 3 vezes ele ouviu. 3 vezes ele deu a mesma resposta, com aquela calma clínica que usava para tudo, inclusive para a própria esposa. Quando ela parou de falar, ele achou que tinha resolvido. Não tinha. Ela tinha parado de pedir ajuda. E então, numa terça-feira de noite, ela não voltou para casa. O que você vai ver não é uma história de perseguição. É a história de um homem que errou da forma mais silenciosa possível, não gritando, não traindo, não batendo a porta. Errou acreditando que sabia mais do que a mulher que amava. E vai ter que carregar esse erro nas mãos enquanto tenta chegar a ela a tempo. Estudos em psicologia clínica mostram que quando pessoas em situação de ameaça real relatam o perigo a parceiros próximos e não são levadas a sério, a maioria para de buscar ajuda externamente. O silêncio que parece calma, quase sempre, é a última coisa antes do colapso. Evandro tem 37 anos e o tipo de prestígio que vem com anos de trabalho duro. Chefe do departamento de neurologia do maior hospital da cidade. O nome que aparece em laudos que decidem o futuro de pessoas. O homem que os residentes temem e admiram com a mesma intensidade. Em casa, usava a mesma postura. Achava que era segurança. Amanda chamava de distância, mas parou de chamar faz tempo. Amanda tem 35 anos e dá aula de sociologia numa universidade federal. O tipo de mulher que entra numa sala e muda a temperatura do debate, não pelo volume, pelo peso do que diz. Passou os últimos 2 anos pesquisando redes de assédio dentro de instituições de ensino. E quando os dados começaram a apontar para nomes conhecidos, os recados começaram. O que está por vir é sobre como o amor pode coexistir com a cegueira. E sobre o que um homem é capaz de fazer quando percebe tarde demais que foi a cegueira dele que deixou a porta aberta. Se você vai acompanhar essa história, deixa o like agora e comenta de onde você está assistindo. Queremos saber onde essa história está chegando. O jantar esfriou antes que Evandro chegasse. Amanda não reclamou. Pegou o prato, aqueceu, serviu quando ele entrou pela porta às 9h20, com a gravata afrouxada e o celular ainda na mão, respondendo mensagem enquanto tirava o sapato. Um gesto que ela tinha deixado de comentar há meses. Demorou, ela disse. Não foi acusação. Era dado. Reunião de direção. Ele colocou o celular na bancada.
Olhou para o prato. Obrigado. Sentaram. Ela tinha uma pilha de folhas ao lado do copo. Transcrições de entrevistas, parte da pesquisa. Ele notou, mas não perguntou. Estava com o pensamento ainda no hospital, naquela forma específica de presença física com ausência mental que ela reconhecia de longe. Havia um tempo em que ele chegava e perguntava como tinha sido o dia dela antes de colocar a bolsa no chão. Um tempo em que ela levantava da mesa quando ouvia a chave na fechadura, não porque fosse obrigação, porque tinha coisas a dizer e sabia que ele ia querer ouvir. Quando exatamente isso mudou, nenhum dos dois saberia dizer. É assim que as coisas importantes mudam, não com barulho, com erosão. Recebi outra mensagem hoje, ela disse, depois de um tempo. Ele levantou os olhos do prato. Do número desconhecido, dessa vez foi e-mail. Conta falsa. Dizendo que eu deveria parar de fazer perguntas que não me dizem respeito. Evandro ficou olhando para ela. Havia naquele olhar algo que ela já conhecia. Não era descaso. Era o olhar de quem está processando uma informação e já começou a encaixar em caixas conhecidas antes de terminar de ouvir. O olhar clínico. O olhar que dizia, eu conheço esse padrão. O problema era que ela não era um padrão. Amanda. Ele colocou o garfo na mesa com cuidado. Você está no meio de uma pesquisa sobre assédio institucional. É esperado que pessoas se sintam incomodadas. Não é desconforto, é ameaça. Você já mostrou isso para alguém do departamento? Mostrei para você. Quero dizer alguém de segurança. RH. Alguém com protocolo para esse tipo de... Evandro. Ele parou. Estou com medo. Ela disse isso devagar, cada palavra ocupando o espaço que merecia. Não estou exagerando. Não estou sendo dramática. Estou com medo de verdade. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois colocou a mão sobre a mão dela. A mão grande, quente. A mão que ela havia segurado pela primeira vez 9 anos atrás numa mesa de bar às 2 da manhã. A mão que ela ainda reconhecia com os olhos fechados. Ela não tirou de imediato. Ficou um segundo ali. Os dedos dela sob os dedos dele. O contato que ainda funcionava mesmo no meio do que estava travado entre eles. Era uma das contradições do casamento longo. O corpo continua conhecendo o outro, mesmo quando as palavras param de funcionar. Havia ali, no calor daquela mão, algo que ela ainda queria, que ela ainda sentia. O problema nunca foi o amor. O problema era o espaço que o amor precisava para ser ouvido e que ele havia deixado encolher sem perceber. Eu sei. A voz era gentil, genuinamente gentil. E eu acho que você devia conversar com a coordenação da universidade amanhã. Registrar formalmente. Isso tem mais peso do que... Ela tirou a mão devagar. Não foi gesto raivoso. Foi o gesto de alguém que percebe que a conversa chegou no mesmo ponto de sempre e que não tem energia para a próxima parte. Tudo bem, ela disse. Ele não entendeu que aquele tudo bem era diferente dos outros, que não era concordância, era encerramento. Terminaram o jantar. Ele lavou a louça porque era sexta e era a divisão deles. Ela cozinhava durante a semana, ele lavava nas sextas. Uma das poucas estruturas que ainda tinham o sabor de escolha conjunta, de casal que combinou as regras da própria casa. Ela foi para o escritório, abriu o notebook, continuou as transcrições com os fones de ouvido. Às 11, ele passou pela porta do escritório para dizer boa noite. Ela estava de costas para ele, o perfil iluminado pela luz do monitor, o cabelo preso naquele coque rápido que ela fazia quando estava no modo trabalho, o pescoço exposto, a postura reta que ela tinha quando estava concentrada. Havia nela, mesmo de costas, aquela qualidade específica de presença que ele notara pela primeira vez numa festa havia 9 anos e que nunca tinha deixado de notar. Ele só tinha parado de agir a partir do que notava. Ela estava com a tela aberta numa pasta de arquivos, prints de mensagens, nomes, datas. A organização de quem não está sendo paranoica, está documentando. Estava construindo um caso enquanto ele estava dormindo. Ele ficou olhando por um segundo sem entrar. Boa noite, ele disse da soleira. Ela tirou um fone. Boa noite. Não demora muito. Sei lá. Ela colocou o fone de volta. Ele ficou parado mais um segundo. Havia ali, naquele escritório com a luz baixa e ela de costas, um espaço entre eles que era físico e não era.
A distância de 2 metros, que eram também meses de conversas que não foram fundo o suficiente. Tinha vontade de entrar, de puxar a cadeira do lado, perguntar o que ela estava vendo naqueles arquivos, ficar ali com ela dentro do problema, em vez de do lado de fora sugerindo solução. Não fez isso. Boa noite, ele repetiu. Foi dormir. Acordou às 2 da manhã sem saber por quê. Ficou de costas no escuro, ouvindo a respiração dela do lado. Regular. Ela dormia. Ele ficou com o teto e aquela sensação vaga de alguma coisa mal resolvida que não soube nomear. Do lado dele, no escuro, ela estava quieta. O ombro dela a uns 30 centímetros do dele. Ele podia sentir o calor do corpo dela sem encostar. A familiaridade de quem dividiu a mesma cama por anos, que é diferente da intimidade, que é mais automática e às vezes mais dolorosa. Estendeu a mão. Tocou levemente o ombro dela. Ela se mexeu um pouco no sono, mas não acordou. Ele ficou com a mão ali por um momento. Depois afastou. Passou. Dormiu de novo. 3 semanas depois, aquela sensação ia ter nome. Havia uma versão de Amanda que ele conhecia desde os 26 anos. A mulher que entrou na mesma festa que ele numa quarta-feira de outubro, que estava debatendo política editorial com um grupo de pessoas que mal conhecia, que tinha o cabelo preso de qualquer jeito e um copo de vinho que ela esqueceu de beber porque estava falando. Ele tinha ficado parado do outro lado da sala olhando para ela por tempo suficiente para o amigo ao lado perguntar se ele estava bem. Estava muito bem. Só tinha entendido naquele momento específico que a noite ia ser mais longa do que planejara. Eles saíram daquela festa às 2 da manhã e foram a pé até um bar que ela conhecia. Falaram por 4 horas. Sobre política, sobre o sistema de saúde, sobre um livro que os dois tinham lido em versões diferentes do português, sobre o pai dela que morreu cedo e o irmão dele que nunca tinha saído da cidade natal. Falaram como falam pessoas que percebem no meio da primeira conversa que há muito a percorrer. Quando ele chegou em casa, ficou parado na entrada por uns 2 minutos, sem conseguir explicar direito o que estava sentindo. Não euforia, não excitação. Algo mais parado que isso. A sensação de encaixe. 9 anos depois, ele sabia cada variação do silêncio dela. Sabia quando ela estava processando e quando estava exausta. Sabia o jeito que ela segurava o café quando estava preocupada, com as 2 mãos, mesmo quando estava quente. Sabia a diferença entre o sorriso de social e o sorriso de verdade. O de verdade chegava mais devagar, subia pelos olhos antes da boca, e quando aparecia, ele sempre tinha que resistir ao impulso de parar o que estava fazendo só para olhar. O que ele não tinha percebido era quando parou de perguntar o que havia por trás de cada variação. Foram se tornando paralelos. Não com drama, sem drama nenhum, que talvez fosse o problema. 2 pessoas competentes, cada uma com seu mundo enorme, dividindo uma casa com eficiência. Jantar às 8 quando os 2 conseguiam. Fins de semana que às vezes tinham programa, às vezes tinham trabalho. O tipo de casamento que de fora parece sólido porque as paredes estão em pé. O que ninguém vê de fora é a temperatura interna. A diferença entre silêncio de conforto e silêncio de resignação. Eles tinham os 2. E Evandro tinha parado de distinguir. Na manhã de uma segunda-feira, 3 semanas depois do jantar com as transcrições, Evandro saiu para o hospital às 6h40. Amanda já estava acordada. Estava na cozinha com o notebook aberto e uma expressão que ele notou. Tensa, concentrada, mas que arquivou como trabalho e foi buscar o café. Ela estava de pé perto da bancada, de costas para ele quando ele entrou. Tinha o mesmo moletom azul escuro que ela usava nas manhãs frias, o cabelo ainda solto. Aquele momento específico antes do dia começar de fato, quando as pessoas são mais elas mesmas porque ainda não vestiram o dia. Ele a conhecia nesse estado desde sempre. O jeito que ela ficava descalça na cozinha, o jeito que segurava a xícara antes do primeiro gole. Era a pessoa mais familiar do mundo. E ele estava prestes a sair sem perguntar o que havia naquela expressão que tinha notado e arquivado. Hoje tenho reunião de departamento às 7, ele disse. Eu sei. Ela não levantou os olhos da tela. Ele ficou parado perto dela por um segundo, mais perto do que era necessário para pegar o café. Podia sentir o cheiro do cabelo dela. Um perfume leve que ela usava há anos,
que ele associava a ela de forma tão visceral que, se encontrava esse cheiro em outro lugar, o corpo revertia antes da mente. Havia ali, naquele espaço mínimo entre os dois na cozinha, algo que podia ser o começo de uma conversa real. Ele estava parado no meio dela sem saber. "Tudo bem?" ele perguntou. Ela levantou os olhos. Olhou para ele com aquela atenção direta que tinha desde sempre, o olhar que não desviava, que esperava a resposta de verdade antes de seguir em frente. "Sim", ela disse. Era mentira. Ele sabia que era mentira. Conhecia o rosto dela há 9 anos. Mas ela tinha aprendido a dizer sim de um jeito que não deixava espaço para ser questionada. Porque questioná-la nas últimas vezes tinha levado ao mesmo lugar. Ele explicando o que ela estava sentindo antes de terminar de ouvir o que ela estava sentindo. "Então tá", ele disse. Pegou o café. "Te ligo mais tarde." "Tá." A porta fechou. Ela ficou olhando para a tela. Na pasta aberta havia um novo arquivo, recebido às 4 da manhã por um canal de denúncias anônimas que ela usava na pesquisa. O remetente conhecia o endereço da casa deles. Descrevia a cor do carro dela, a hora que ela costumava sair. Ela tinha ficado acordada desde as 4, deitada do lado de Evandro no escuro, com aquela informação na cabeça, e não tinha acordado ele. Não porque não quisesse, porque já sabia o que ele ia dizer. Às 8 da manhã, ligou para a coordenação da universidade. A secretária disse que a coordenadora estava em reunião. Deixaria recado. Amanda agradeceu e desligou. Às 10 mandou mensagem para Evandro. "Preciso conversar com você hoje, sobre as ameaças. É sério." Ele respondeu às 11h30, entre um paciente e outro. "Claro, amor. À noite conversamos direito." Ela ficou olhando para a mensagem por um momento. Havia ali, naquele "claro, amor", enviado entre um paciente e outro, o resumo exato do problema. Ela era a mensagem que ele lia no intervalo. A conversa que ficava para a noite. O assunto que, quando a noite chegasse, concorreria com o cansaço e o jantar e a próxima reunião da manhã seguinte. Guardou o celular. Às 2 da tarde, havia um bilhete embaixo do limpador do carro dela, no estacionamento da universidade. Uma frase só, manuscrita. "Você sabe o que acontece com quem não para." Ela tirou foto com as mãos que não tremeram, porque ela havia aprendido, nesses meses, a segurar o medo em vez de deixar que ele segurasse ela. Guardou no carro. Ficou sentada por uns 3 minutos com a testa no volante. Depois, respirou. Entrou para dar aula com 20 minutos de atraso. A única vez em 6 anos de docência que chegou atrasada numa sala. Os alunos perceberam algo diferente nela. Ninguém perguntou. Naquela noite, Evandro chegou às 9. Ela estava na sala. Não tinha cozinhado. Havia uma caixa de pizza na mesa que ela tinha pedido e mal tocado. Estava sentada no sofá com um notebook no colo, mas a tela estava escura. Ela não estava trabalhando. Estava só sentada, o que era raro o suficiente para qualquer pessoa que a conhecesse bem notar. Ele olhou para a pizza. Olhou para ela. "Aconteceu alguma coisa?" ele perguntou. "Deixei um bilhete na geladeira, com foto em anexo." Ele foi até a geladeira. O bilhete estava lá. Ela tinha impresso a foto e escrito embaixo a data e o local, como se estivesse catalogando prova. O cuidado metodológico de quem não confia que alguém vai levar a sério sem documentação impecável. Aquilo, mais do que qualquer coisa que ela poderia ter dito, deveria ter partido o coração dele. Ele ficou olhando para a foto. "Você precisa registrar um boletim de ocorrência", ele disse. "Já sei disso, Evandro. Amanhã cedo. Eu sei o que preciso fazer." Ela estava de pé perto da janela agora, os braços cruzados. Não estava brava. Estava exausta de uma forma que não era física. "O que eu precisava era que você soubesse o que está acontecendo. Que você entendesse que isso não é ansiedade, não é exaustão, é real." Ele se virou para ela. E naquele momento, naquele exato momento, havia nele algo que queria atravessar o espaço entre eles. Ir até ela, colocar as mãos no rosto dela, dizer que entendia, que estava ouvindo de verdade. Havia ali o impulso de ser o marido que ela precisava. Não o especialista, não o solucionador, só o homem que ficava do lado. O que saiu foi: "Eu sei que você acredita que é real." Ela ficou imóvel. O que ele disse soava para ele como validação. Para ela, soava como a distância mais elegante possível entre ouvi-la
e acreditar nela. Depois virou para a janela. Tá bom, ela disse. E ele, mais uma vez, não entendeu o tamanho do que aquele tá bom carregava. Não entendeu que estava recebendo o último sinal antes do silêncio. Tinha uma coisa em Amanda que ele amava desde o começo e que com o tempo foi tratando como garantida. A capacidade que ela tinha de estar presente. Não o tipo de presença que preenche o silêncio com barulho. A outra, a mais rara. A presença de quem está de fato ali com o outro, sem metade da atenção em outro lugar. Quando ela olhava para você durante uma conversa, você sentia que era a única pessoa no cômodo. Nos últimos meses, ela tinha parado de olhar para ele assim. Ele notou. Classificou como o cansaço dela, como a fase da pesquisa, como o ciclo natural de casamentos longos, onde a intensidade muda de forma, mas não de base. Ele era médico. Sabia que padrões mudam. Sabia que a ausência de crise não era sinal de problema. O que ele não sabia é que a presença de Amanda tinha ido para outro lugar, não porque ela tinha menos a oferecer, porque ela tinha aprendido, aos poucos, que oferecer para ele custava sem retorno. Na quinta-feira da semana seguinte, ele chegou mais cedo. 6h30. Reunião cancelada, cirurgia remarcada, o tipo de janela rara que o hospital às vezes abria sem avisar. A casa estava quieta. Amanda? Ele chamou da entrada. Nada. Ela não estava em casa. Eram 6h30. Ela costumava chegar às 6. Ele checou o celular. Nenhuma mensagem dela sobre sair mais tarde. Ligou. Caiu na caixa postal. Mandou mensagem. Ponto azul. Entregue, não lido. Ficou na sala por uns 10 minutos. Depois foi até o escritório dela. Estava do jeito que ela deixava quando saía com pressa. O notebook fechado, mas não guardado. A xícara de café pela metade ainda na mesa. Uma caneta sem tampa em cima das folhas abertas. Ela não tinha saído planejando ficar fora. Ele ligou de novo. Caixa postal. Ficou parado no meio do escritório com o celular na mão e aquela sensação, a mesma do meio da noite, semanas atrás, mas maior agora, mais nítida, com borda e forma. Não era preocupação abstrata. Era medo real, do tipo que o corpo sente antes da mente nomear, que sobe pelo estômago e fecha a garganta. Olhou para as folhas abertas na mesa. Eram transcrições. Nomes circulados à caneta. Datas. Setas conectando pontos. A arquitetura de uma investigação que alguém queria muito que parasse. E ali estava ele, no escritório dela, olhando para tudo isso pela primeira vez, com a atenção que deveria ter dado meses atrás. Ela tinha construído um caso inteiro enquanto ele estava ocupado diagnosticando o estado emocional dela de longe. Ele ficou olhando para aquilo por um tempo. Depois pegou o celular e ligou para o número da coordenação da universidade que estava num post-it colado na borda do notebook dela. A coordenadora atendeu no terceiro toque. Boa tarde, aqui é Evandro, marido da Amanda. Ela está aí na universidade? Não. Ela foi embora às 5h30. Pausa. Aconteceu alguma coisa? Estou tentando falar com ela e não consigo. Ela estava... A coordenadora hesitou. Ela me mandou uma mensagem mais cedo. Disse que tinha recebido outra ameaça e que estava indo registrar boletim. Evandro ficou parado. Quando? Umas 5 horas. 1h30. 1h30 sem sinal. Ele desligou. Ficou parado mais uns segundos com o celular na mão dentro do escritório dela, cercado pelas evidências de tudo que ela tinha vivido sozinha. Depois foi até o quarto, abriu a gaveta da mesa de cabeceira dela. Ela tinha o costume de deixar documentos importantes ali quando precisava acessar rápido. Encontrou o bloco de anotações. Folhas com o registro das mensagens, organizado por data. E numa folha separada, um endereço anotado à mão. O nome de um advogado especializado em ameaças digitais com endereço de escritório no centro. Ela estava lidando com isso, sozinha, sistematicamente, enquanto ele continuava classificando como exagero. Pegou as chaves. No carro, enquanto acelerava para o centro, o celular tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. A voz do outro lado era masculina, baixa, sem identificação. O senhor é marido da Amanda? O estômago dele fechou. Sou. Ela está bem. Está aqui na delegacia. Houve um incidente no estacionamento do fórum. Ela pediu que avisássemos o senhor. Que incidente? O senhor pode vir à delegacia do centro? Ela está esperando. Ele já estava na metade do caminho quando desligou.
A delegacia tinha aquela luz de neon que faz tudo parecer mais grave do que é. Ele entrou, deu o nome, foi levado para uma sala lateral. Ela estava sentada numa cadeira de plástico com um copo d'água na mão e um curativo no dorso da mão esquerda. Do lado havia uma delegada fazendo anotações. Quando ela levantou os olhos e viu ele na porta, algo no rosto dela se fechou de um jeito que ele nunca tinha visto. Não raiva, não alívio. Era a expressão de alguém que tinha chegado ao limite de esperar por alguma coisa que não veio. Era o rosto de uma mulher que havia deixado de contar com ele antes que ele percebesse que estava sendo deixado de fora. Amanda. Ele foi até ela. Ficou de joelhos na frente da cadeira, a mão indo para o rosto dela por instinto, os dedos tocando a bochecha com o cuidado de quem toca algo que pode ter sido machucado. O que aconteceu? Tentaram tomar meu notebook no estacionamento. A voz era calma, o tipo de calma que fica depois que a adrenalina passa. Segurou pelo notebook, eu não soltei, caí no chão. Ele foi embora. A polícia encontrou câmera. Você está bem? Estou. Ele olhou para a mão dela, para o curativo, para os olhos dela, secos, diretos, sem a procura que ele esperaria encontrar. Sem o "eu precisava que você viesse", que ele teria entendido mais facilmente. Havia ali algo mais difícil. Ela já não estava esperando por ele, estava gerenciando. Amanda, eu preciso terminar de dar o depoimento, ela disse, gentil e distante ao mesmo tempo. Pode esperar do lado de fora? Ele ficou parado um segundo. Claro, disse. Foi para o corredor. Ficou encostado na parede com as mãos no bolso, olhando para o chão de granito desgastado da delegacia, e foi naquele corredor, sob aquela luz de neon, que a coisa que ele tinha adiado de nomear finalmente ganhou forma inteira. Ela tinha dito a ele pelo menos 6 vezes. 6 vezes ela tinha colocado o medo na mesa e pedido que ele olhasse de verdade. E cada vez que ela fez isso, ele tinha devolvido uma versão educada e gentil de "Eu sei mais do que você sobre o que você está sentindo". Ele era médico. Passava os dias inteiros sendo a pessoa que sabe mais. E tinha trazido isso para dentro de casa sem perceber. A arrogância funcional que no hospital salvava vidas e no casamento foi solapando, devagar, a confiança dela de que ele era parceiro antes de ser especialista. A porta da sala abriu 40 minutos depois. Amanda saiu com a delegada, assinou alguns papéis, agradeceu. Depois veio até ele. "Podemos ir?" Ela perguntou. "Podemos." Saíram para a noite fria do centro. O carro dele estava a meia quadra. Andaram em silêncio. Na esquina, ela parou. "Evandro." Ele parou também. Virou para ela. "Eu ouvi você", ele disse antes que ela terminasse. Não da forma que precisava. "Eu ouvi do jeito errado o tempo inteiro." Ela ficou olhando para ele. A luz do poste pegava o rosto dela de lado. Os traços que ele conhecia há 9 anos. O olhar que ele tinha aprendido a ler e, nesse caso específico, preferiu não ler. "Eu sei", ela disse. Só isso. Não foi perdão. Não foi abertura. Foi reconhecimento do fato. E era o que ele merecia naquele momento. Continuaram andando. No carro, nenhum dos dois falou até ela perguntar, com a cabeça encostada no vidro. "O que você estava fazendo quando soube?" "Estava no escritório seu, olhando para as anotações." Ela ficou quieta. E entendi que você estava fazendo sozinha o que eu devia estar fazendo com você." Ela não respondeu. Mas ele viu, no reflexo escuro do vidro, que ela fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. O segundo de alguém que ouve algo que precisava ouvir e que chega tarde demais para não doer, mas chega. Nos 3 dias seguintes, a delegacia trabalhou rápido. A câmera do estacionamento tinha pegado o rosto do homem. Cruzamento com outras câmeras do entorno mostrou que ele havia sido contratado. Havia mensagens, havia transferência bancária, havia o início de um rastro que levava para dentro da universidade. Para um nome que aparecia nos dados de Amanda havia meses. Um nome que ela tinha circulado a caneta naquelas transcrições que Evandro viu na mesa do escritório dela. A coordenação da universidade foi acionada formalmente. Uma sindicância foi aberta. O suspeito foi identificado. Evandro soube de tudo isso em partes, algumas por Amanda diretamente, outras porque ele passou a perguntar a cada atualização o que estava acontecendo. Não para resolver, para saber.
para estar presente naquilo que ela estava vivendo, em vez de observar de longe com um diagnóstico pronto. Mas havia algo entre eles que o incidente tinha partido de um jeito que boletim de ocorrência e sindicância não consertavam. Não era gelo. Amanda não era o tipo de mulher que punisse com silêncio. Ela continuava conversando, jantando, dormindo no mesmo quarto. Continuava sendo ela, direta, presente, aquela qualidade específica de atenção que ele amava. Só que havia uma camada a menos. Um acesso que ficara fechado. Ele sentia isso da forma que se sente algo que existia tanto tempo que você só percebe a ausência depois que foi. Como quando um som constante para de repente e o silêncio que fica parece mais alto que o barulho. À noite, na cama, havia aquele espaço entre eles que às vezes ele tentava atravessar. A mão tocando o ombro dela, a pergunta de como ela estava que ela respondia com honestidade, mas sem a abertura de antes. Ela não se afastava, mas não vinha também. E ele entendia por quê, e entender não tornava mais fácil. No sábado de manhã, ele acordou e ela não estava na cama. Encontrou-a na varanda. Café na mão, as duas mãos, do jeito que ela segurava quando estava preocupada. Olhando para a rua ainda quieta do sábado. Estava de costas para ele. O perfil visível quando ele parou na porta, o cabelo solto nas costas, o moletom que ela usava em casa nos finais de semana, os pés descalços no piso frio da varanda. Havia nela, naquele momento, uma beleza específica que não era sobre aparência. Era sobre o que ele via quando a via de verdade. A mulher que tinha escolhido para a vida, que continuava sendo a pessoa mais inteligente e mais honesta que ele conhecia, que estava ali do lado dele apesar de tudo, e que merecia mais do que ele tinha dado. Ele foi até a cozinha, fez um café para si, voltou. Ficou parado na porta da varanda por um segundo. Posso? Ela olhou para cima. Um gesto pequeno com a cabeça. Pode. Ele puxou a cadeira ao lado dela e sentou. Não colado, não distante. A distância que era escolha. Ficaram um tempo sem falar. A rua tinha aquele ritmo específico do sábado cedo. O padeiro na esquina, um cachorro, o barulho de persiana abrindo em algum andar acima. A cidade existindo no próprio ritmo, indiferente. Eu fico pensando, ele disse, eventualmente. No momento em que você parou de me contar. Ela não respondeu de imediato. E foi depois da segunda conversa, ela disse. Quando você disse que eu precisava dormir mais. Ele recebeu isso sem defesa. Eu lembro. Não foi o que você disse. Ela girou o copo entre as mãos. Foi o jeito. O jeito que você tem quando já decidiu antes de ouvir. Pausa. Você tem isso no trabalho também. Os residentes falam sobre isso, você sabia? Chamam de o olhar do Evandro, quando ele já sabe a resposta, enquanto você ainda está na pergunta. Ele ficou quieto. Eu levei isso para dentro de casa, ele disse. Levou. E você parou de tentar. Eu parei de me machucar tentando, ela corrigiu, com uma delicadeza que machucou mais do que acusação teria. É diferente. A rua continuou na rotina dela. Um carro passou. O padeiro fechou o toldo. Amanda. Ela virou o rosto para ele. Havia naquele momento, nos olhos dela, na luz do sábado, na forma como ela estava virada na cadeira com o café nas duas mãos, tudo o que ele sabia sobre ela e tudo o que tinha parado de prestar atenção. A mulher que ele ficara parado olhando do outro lado de uma festa há 9 anos, porque havia algo nela que era diferente de qualquer coisa que ele conhecia, que continuava sendo diferente, que continuava sendo a mesma pessoa, e também uma pessoa que havia crescido e mudado e acumulado anos e experiências que ele não tinha acompanhado com a atenção que mereciam. Ele se inclinou levemente para a frente, não para pegar a mão dela, para diminuir a distância entre eles o suficiente para que o que viesse a seguir chegasse sem ter que viajar. Eu errei, ele disse, sem qualificação, sem contexto que amenizasse. Não foi falta de amor, mas amor sem atenção não chega até a pessoa. Chegou até uma versão que eu construí de você, e essa versão era mais manejável do que você de verdade. Ela ficou olhando para ele. Sabe o que me custou mais? Ela disse, a voz baixa mas firme. Não foi o medo. Medo, eu sei lidar. Foi acordar às 4 da manhã com aquele e-mail e o primeiro pensamento ser, não adianta contar para ele. Ele recebeu isso inteiro, não desviou. Eu sei. Isso é o que você quebrou.
Não a confiança de que você me ama. A confiança de que você me ouve. Ele colocou o copo na mesa. Virou a cadeira para ela, as duas mãos abertas sobre as coxas. Não pedindo, não tomando. Só disponível. Então me diz o que falta agora, ele disse. Não o que você precisava antes. O que você precisa agora. Ela o olhou por um tempo. Havia algo naquele olhar. Não o fechado dos últimos dias. Era o olhar que avalia, que ainda não decidiu, mas está de fato considerando. Que quando eu disser que algo está errado, ela começou. Você me pergunte mais antes de me explicar. Sim, que quando eu estiver com medo, ela continuou. Você não tente curar o medo antes de sentar com ele. Sim, que você não me trate como paciente. Ela disse isso olhando direto para ele. Que você me trate como parceira. Que às vezes vai saber mais. E às vezes eu vou saber mais. E que nenhum dos dois tem o monopólio da razão dentro dessa casa. Ele ficou em silêncio por um momento. Isso é o mínimo que você merece, ele disse. E eu devia ter entendido sem precisar que você pedisse. Ela ficou olhando para ele. Depois abaixou os olhos para o café. Quando levantou de novo, havia algo diferente. Não resolução, não o clique de coisa consertada. Era mais parecido com o início de algo, a decisão de tentar, que é diferente de já ter tentado. Você sabe que vai errar de novo, ela disse. Vou. E eu vou precisar te dizer. Eu quero que diga. Ele se inclinou um pouco mais. A distância entre eles agora era pequena. Não intimidade forçada, a proximidade de dois adultos que estão falando de coisas reais e o corpo vai junto. De verdade. Não como obrigação. Eu quero saber quando eu erro porque eu quero ser o homem que merece que você me diga. Ela ficou com aquilo. A rua lá embaixo tinha ganhado mais gente. O sábado acordando de vez. Vozes, passos, o cheiro de padaria que subia pelos andares. Ela colocou o copo na mesa. Virou o corpo para ele, a cadeira agora de frente. Você sabe o que eu senti quando te vi entrar na delegacia? Ela disse. Me conta. Primeiro me fechei, porque já sabia o que esperava de você. Uma pausa pequena. Depois você ficou de joelhos na minha frente, e eu percebi que você não foi lá para resolver. Você foi lá porque não sabia o que estava acontecendo e isso te assustou de verdade. Assustou muito. Eu sei. Ela ficou olhando para ele. Os olhos tinham aquela qualidade de antes. A atenção inteira, sem divisão. Esse Evandro eu conheço. Esse eu sei amar. Pausa. É o outro que me cansa. O outro que já chegou sabendo a resposta. Esse. Ele assentiu. Vou trabalhar nisso, ele disse. Não estou pedindo perfeição. Eu sei. Você nunca pediu. Ele estendeu a mão, devagar, com aquela abertura de antes. Não pegando, oferecendo. Estou pedindo uma chance de ser melhor do que fui. Ela olhou para a mão dele. Para os dedos abertos, a palma voltada para cima. A mão que ela conhecia há 9 anos, que segurou a dela numa mesa de bar às 2 da manhã, quando os dois ainda estavam descobrindo o que havia entre eles. Depois, colocou a mão dela sobre a dele. Os dedos se fecharam. Não o aperto de quem chegou ao outro lado. O aperto de quem decidiu caminhar junto. Ficaram assim um tempo. A cidade embaixo deles acordando. O café esfriando. O sol subindo no ângulo do sábado que não tem pressa. Ele virou o rosto para ela. Ela estava olhando para a rua, mas havia uma leveza nos ombros que não estava lá havia semanas. A leveza de quem soltou um peso, não de quem chegou ao destino. Eram estágios diferentes, e ele estava aprendendo a distinguir. Você está com fome? Um canto do lábio dela subiu, pequeno, real. O sorriso que ele conhecia de longe, que chegava devagar pelos olhos antes da boca. Estou. Eu faço ovo. Pausa. Eu sei fazer ovo. Ela deu uma risada curta. A primeira em dias que chegou de dentro. É uma habilidade muito específica para se orgulhar. É a única que tenho na cozinha. Faço bem o que posso fazer. Ela se levantou. Ele se levantou. Ela passou por ele na porta da varanda e a mão dela roçou o braço dele. Leve, intencional, a temperatura diferente de todas as outras vezes em que ela tinha passado perto sem tocar. Ele ficou parado por um segundo, depois que ela entrou. Não era o começo do fim do que tinha quebrado. Era o começo da reconstrução, que é mais lento e mais honesto que qualquer final de história costuma mostrar. Mas era começo, e pela primeira vez em muito tempo, ele não tentou apressar. Entrou.
Pesquisas sobre comunicação em relacionamentos longos mostram que o erro mais comum entre casais que se amam não é a infidelidade nem o conflito aberto, é o hábito de não ouvir. De assumir que conhecer alguém há anos substitui o ato de continuar aprendendo quem essa pessoa está se tornando. O amor que não acompanha o crescimento do outro vira memória afetiva, bonita, real e insuficiente. Se essa história chegou em você de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada notificação ajuda a história a chegar em mais gente. Comenta aqui embaixo. Você já passou por isso? Como foi? A gente lê todos. Até a próxima.